Gente, nós estamos tudo de rosinha, né? Isso Em aí. homenagem à nossa entrevistada de hoje, Exatamente. que é de uma causa, ela vai falar de uma causa muito importante, até porque ela passou por isso. E, inclusive, tem tudo a ver com o que a Fábia, a Paula trouxe pra gente aqui, olha, ela trouxe o Estamos Juntas, um toque pela vida. Tudo a ver com o que a gente vai falar, que, né, estamos no Outubro Rosa. Trouxemos aqui uma grande entrevistada, gente, que a história dela é muito incrível. Ela passou pelo, né, ela teve o câncer de mama, passou por todo esse processo, ela vai contar hoje pra gente. E é uma pessoa de muita energia, de muita alegria, e que hoje ela de muita fé. E ela abraçou essa causa mesmo. Ela tem uma movimentação hoje na internet que ela vai contar pra gente, justamente para ajudar as mulheres que estão enfrentando por essa situação ou para se prevenirem, para não chegarem, né, a passarem por essa situação. Ela é a grande mulher lógica, Adriana Justina. Uhul! Salva de palmas! Bem-vinda, Adriana. Bem-vinda, Muito Adriana. obrigada. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouquinho da minha experiência, Legal. que foi algo surpreendente na minha vida. Uhum. E tudo começou no ano de 2022, quando eu fui diagnosticada com câncer de mama. E eu não estava esperando passar por isso. Uhum. E hoje, me vendo do outro lado da moeda, eu sou técnica de enfermagem, tenho 48 anos, Uhum. tenho uma filha de 20 anos, sou uma pessoa simples, mas sou uma pessoa muito comunicativa, Uhum. muito expressiva, gosto de compartilhar conhecimentos, gosto de Coisa boa. aprender, e é por isso que eu estou aqui para estar falando um pouco do que eu vivi, Que né, bom. sobre como é bom a gente se cuidar, como é bom a gente se enxergar como mulher, Sim. né? Que muitas das vezes a gente se coloca no papel de dona de casa, de ajudadora, mas nós temos que olhar para nós mesmas, né? E ver que nós somos importantes, né? O nosso corpo, ele fala, Uhum. e quando ele começa a dar sinais, nós temos que estar atento a cada um desses sinais. Nossa. E quando foi em 2022, em maio, que foi diagnosticado, foi após um plantão de 24 horas, né? Uhum. E na hora do banho, por isso que eu tenho sempre falado lá no meu Instagram, nas lives que eu faço todas quinta-feira, Fala sobre qual é o seu Instagram pra gente Fala o que tá em Instagram. Pra casa gente aí. seguir É você, claro, pro pessoal de casa. Eu já sigo ela. E vamos Não. todo mundo seguir essa mulher forte aí, mulher Olha lógica. só. Isso o mesmo. meu Instagram, ele está como Adriana Justina, Justina com 2 N. Viu, gente? Adriana Adriana Justina, Justina. Justina com dois Com N's. 2 N's. Oh, boa. E durante o banho, eu fazendo o toque, eu senti um nódulo. Uhum. E eu pedi que a minha filha me ajudasse e falasse assim, olha para mim, vê se realmente eu estou sentindo ou é coisa da minha cabeça. Uhum. E ela palpou e ela sentiu 3. Então eu tinha 3 tumores. Uhum. Eu falo tumores hoje. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Vamos voltar só um Você fala pouquinho, assim, que a gente vai, a gente vai aprofundar explorar você. Pode Mas falar. volta um pouquinho. Você falou que a sua formação é de técnica de enfermagem, Adriana. Sim. Você trabalhou com mulheres que estavam passando pelo câncer de mama? Você trabalhava em qual área desses cuidados com a saúde? Então, eu sou técnica de enfermagem há 19 anos em uma única empresa Olha, e é oncologia. olha Nossa, só. então é Aí, na ó. área. Eu fui treinada. Uhum. Eu aprendi a lidar com pacientes oncológicos. Aham, porque Só isso é muito importante, né? A gente Muito. não só ressaltar que é diferente o paciente oncológico, Sim. como nós mulheres somos diferentes em relação aos homens pacientes oncológicos, Uhum. Sim, e também em relação à frase muito que você falou, que marcou muito o início da sua fala, que você falou, eu não Sim. estava preparada. E aí, e você vem da área da saúde, então assim, observar o corpo e fazer esses procedimentos era o seu dia a dia.
Sim, Já fazia parte da já sua fazia parte rotina, da minha né? rotina. É. Então, era normal. De Então você tanto já eu se fazia o autoexame. sempre, eu Olha. não estava descuidada, Não estava. né? Eu sempre falo, gente, eu passei pelo processo, não foi por conta de descuido, Uhum. nem por falta de cuidado, mas foi algo que foi fator externo, Uhum. Olha só. não foi fator hereditário. Eu sempre falo que o escolhido não tem escolha. Eu fui escolhida para passar por esse processo. Só que eu aceitei o processo e rejeitei o câncer em minha vida. Uhum. Eu levantei a minha cabeça e falei, vamos embora, se é para lutar, vamos lá. Uhum. E diante dessa situação toda, quando tudo começou, eu já comecei a tomar as devidas providências. Uhum. Eu procurei logo atendimento médico, né? E ali ele foi solicitado os exames necessários, que são os exames de imagem, e logo após, é tudo na sequência, fez exame de Fala imagem. assim, fala pra gente aí, quais são os exames que, por exemplo, a pessoa que tá desconfiada, que achou um Uhum. nódulo no peito, né, tem que buscar? É o que? Ultrassom, Então, mamografia? primeiramente, vou começar lá do autoexame. O Ah, autoexame é necessário que a gente observe o nosso corpo 7 dias antes ou 7 dias após o período menstrual. Olha, Uhum. gente, isso é muito É, importante, muito hein? importante. 7 dias antes e 7 dias após o período E menstrual. é muito importante a gente conhecer o nosso corpo, né, Adriana? Exatamente. Porque quando a gente Uhum. fala hoje em autoconhecimento, as pessoas pensam muito, Uhum. autoconhecimento é coisa de mentalidade, mas é autoconhecimento no total, porque Uhum. nós não somos do pescoço para cima, nós somos um todo. Sim. Então, o Uhum. autoconhecimento do nosso corpo, como o nosso Sim, corpo está Pois funcionando. é. Eu Exatamente. tinha realmente isso aqui? Sentiu algo Isso. Isso aqui diferente, né? apareceu agora? Uai, o que é isso? Né? É. Observar, manchas, né? A gente Exatamente. vê manchas na pele, às vezes até uma urticáriazinha que não Sim, tinha, sim. né? Tem que observar tudo, gente. Então, algumas, né? quando a gente fala de autocuidado, do autoexame, do autoconhecimento, é você tirar um minutinho só para você. Exatamente. Você tá ali empenhada em dar, Pra você. dar uma observada Isso. em você mesma, né? Não é ficar olhando a celulite no espelho, não, mulherada. Celulite não, Se a tem que gente- ter saúde. Pra lá, é a saúde, É né? pra Exatamente. Cuidado, a prevenção. Exatamente. Porque, Aí, assim, a estética é muito bom, né? A gente Uhum. gosta de ficar bem. vou chegar aí. Não, a estética é fundamental É, para nossa autoestima. autoestima. né? Mas a gente ter um olhar cuidadoso para nossa Sim. saúde é essencial. sim. Estar em dia com o nosso corpo. Na verdade, é primordial. Primordial. Não é, porque isso é um auto-amor. Nós somos prioridade. Isso. Auto-amor, né? Como que a Exato. gente vai amar o outro se a gente não se ama, não se Uhum, cuida? se né? cuida. Difícil. Não olha pra si. né? Exatamente. Aquilo que a gente fala sempre, né? Que no avião eles sempre falam pra gente colocar a máscara primeiro em quem? Uhum. Na gente. Em nós. Porque se a Pra gente depois se não, ajudar o outro. né? Se a gente não tiver Pois é. bem, É a lógica. como é que a gente vai ajudar o do lado? Exatamente. Então, primeiro a gente. Isso não é Exatamente. egoísmo, é autocuidado. E Adriana, Exato. você já tinha esse autocuidado antes? Você já fazia, né? Sim, preventivo. Sim, Eu tudo sempre- certinho, mamografia. Tudo. Eu sempre fui assim, de mobilizá-la no meu trabalho. Tá. Café. Eu sempre fui pessoas. Eu gosto muito de estar Fazer com as rodas de pessoas. conversa. Então eu sempre gostei de incentivar, sempre busquei ajuda, né? Eu estou me realizando agora, porque eu Uhum. consegui, assim, coisas extraordinárias através do meu processo Legal. e em poder ajudar outras mulheres. Né? A gente não precisa ter dinheiro para ajudar, mas se a gente tem voz, a gente consegue chegar em outras pessoas que podem nos ajudar, a gente ajudando um pouquinho, a gente já está fazendo a nossa parte. Sim. Né? Mas com e seguir certeza. na linha, né, que a gente estava falando dos 7 dias antes e 7 dias após o período menstrual, Sim. você vai fazer os autoexames, sentindo alguma anormalidade, é bom procurar o quê? Um mastologista, um ginecologista. E foi o que eu fiz. Procurei o ginecologista, fiz o meu preventivo, que fez o encaminhamento para a minha mastologista. Uhum. E a mastologista solicitou o pedido dos exames. E quais foram os exames? Uhum. Mamografia, Uhum. raio-x da mama, Sim. ultrassom da mama, ressonância.
levando em consideração que cada um é individual, é igual identidade. Não é porque aconteceu comigo que vai acontecer com você. Pode até acontecer, mas nunca vai ser igual. Igual. Sim. Então, Porque cada um corpo, cada tratado- pessoa Tem é uma- um corpo Exatamente. diferente, né? Sim. E aí, diante do resultado dos exames que foram positivos, Sim. né, foi solicitado o quê? A imunohistoquímica e o marcador tumoral, que é feito por exame de sangue, que isso tudo é o médico que pede, Uhum. e pediu também a biópsia da mama, Uhum. que foi coletar o material da mama, né, diagnosticada, para saber qual seria o tipo do tumor que seria tratado. Sim. Após ter saído o resultado da biópsia, foi diagnosticado que era um tumor invasivo e não agressivo. Uhum. O invasivo porque ele deu em mais de um lugar na minha mama. Uhum. E esse tumor invasivo, ele levou a minha mastectomia. Aí eu Que tive que fazer. Espera aí mais um cadinho. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando a sua filha, porque quando você fez lá o autoexame, você detectou um nódulo. Aí a sua filha vai e detecta mais dois. Dois. 3. E aí Não, foi você viu 3. que tinha algo. Por a minha mama ser uma mama densa, Uhum. eu nunca percebi. Aquele dia foi o dia que Deus escolheu Hum. para eu Pra sentir, visualizar. para visualizar. Porque todo É dia eu porque- fazia. É porque ela falou que ela fazia o Todos autoexame. os dias, mas Você aquele vê que é dia foi importante especial. mesmo, o Sim, né? tem que Você ser feito. insistir. É. Né? Não fica, eu fiz. Em janeiro, eu toquei ele rapidinho na hora de tomar banho. Ah, mas é importante ressaltar também que tem mulheres que às vezes estão na menopausa, Sim. não menstruam. Então ela não sabe qual é o período fértil, qual o período que ela poderia estar fertilizando, né? Que ela poderia menstruar. Eu ia te perguntar sobre isso, sabe por quê? Porque, por exemplo, eu coloquei o implante. E aí o implante encerrou completamente meu ciclo menstrual. Você vai fazer uma base mais ou menos de quando você menstruava. Por exemplo, Tá, eu mantém mais ou menos as mesmas eu datas. menstruava todo início de mês, até dia 10. Aí você conta ali 7 dias antes ou 7 dias após e segue ali as você mesmas faz. datas. Entendi. Porque Entendeu? Quando você deu essa dica, eu falei assim, será que eu pergunto? Boa. Pode fazer a importante, pergunta. Porque muita Depois gente eu não tá sabendo assim perguntar, também. com a Adriana. É isso Eu aí. não sabendo responder, eu procuro, depois eu falo. Mas o que tiver ao meu alcance, eu vou estar Não, e falando. responder A lógica muito é essa, bem. gente. Muita A lógica é que a propriedade. gente está aqui para compartilhar é conhecimento, informação. Sim. A gente está aqui para, assim, nesse momento lindo do Outubro Rosa, compartilhar a vivência, a experiência, o relato, Sim. mas principalmente a informação, porque a gente quer que todo mundo Essa- se perceba logo para procurar Sim. ajuda. Né? Exato. E Ficar são de dicas olho. muito importantes que as mulheres não podem deixar de seguir. Como você falou, cuidar da gente é primordial. Exatamente. Se você não tira tempo para cuidar do seu corpo, ver o que está de errado, o que está ali, né, que vai te surgir alguma dúvida, e ir atrás, porque assim que você descobriu, você foi ao médico, No certo? outro dia. Olha aí, viu? Olha, No Porque outro muita dia. gente no outro dia. vai, Eu só não vou fui ver no mesmo dia, depois. porque não tinha jeito, porque já era de noite. Olha aí. Porque não ia ter disponibilidade a mim de mastologista aquela hora. Sim, de Mas no outro dia, especialidade. 8 horas da manhã, eu já estava Você na agiu rua. rápido. Muito Isso é importante. muito importante. Porque a gente se deixa de lado, Cláudia. Exato. A gente está acostumado a cuidar de muita gente. A gente, né? E eu falo isso porque na vida profissional também. A gente sempre tem um prazo mais Sim. importante do que tirar um minutinho. A gente sempre meu Deus, mas aquele cliente está precisando muito, então eu vou correr lá. Então, olha só, realmente, todo mundo tem muito compromisso, o profissionalismo é importante, mas você não pode se deixar de lado. Porque Não, se a sua exato. máquina parar, meu bem, não vai ter prazo, não vai ter cliente. Mas não vai existe ter uma cliente, coisa não vai ter também. empresa, Nossa emprego. mensagem aqui hoje é isso, né? Além de muitas outras, mas eu quero dar essa parada aqui para falar, porque muitas mulheres deixam que os compromissos, as atividades, as responsabilidades absorvam o cuidar tempo dos filhos. delas, exatamente, cuidar do filho, do marido, porque ela poderia, por exemplo, amanhã eu tenho que trabalhar, eu vou deixar isso para semana que vem. Uhum. Aí semana que vem aconteceu outras demandas e vou deixar para outra semana. Quando vê, o negócio ano vai já foi. piorando. O ano já lá. foi, E já aí, passou e você pronto. tá de lado. Existe também a Exatamente. omissão. A pessoa vê, Uhum. guarda só para ela, Olha, É mesmo? sofre Sim. sozinha.
entra em depressão. Uhum. Quando vai buscar ajuda, já é tarde, já entrou num quadro de metástase e já não tem mais o que fazer. Olha Ai, aí. meu Deus. Infelizmente, isso Infelizmente acontece. existe. Existe também aquela que vai ao médico, o médico solicita os exames, elas vão, fazem os exames, recebe o exame, guarda na gaveta Uhum. Como e fica com medo Vou esconder De embaixo da mesa, abrir, hein? de Ai, abrir e pessoa que saber sou o eu. diagnóstico. Viu, Eu abro os gente? exames, eu abro os se- exames e falo assim, tá tudo ótimo, não preciso nem voltar lá, não. Mas Tá que, na errado. verdade, Desculpa. É, mas é eu bom contrariar, falar. mas tá errado. Tá errado. mas que, na Isso é um verdade- exemplo para as outras mulheres que estão nos ouvindo. Não façam isso. Mas tem que completar o círculo ali, ó. Você vai no médico, o médico vai te pedir os exames, você vai fazer o exame, você vai retornar Voltar. ao médico para mostrar e ver se realmente está tudo ok, Sim. porque muitas vezes a gente não tem a técnica do médico, ele estudou para Sim. isso, então ele tem aquele olhar, olha, aparentemente não tem nada, mas você tá com a infecçãozinha aqui, Sim, ó, Vai vamos achar exatamente. outra tratar. coisa. Porque daquela infecçãozinha, vamos colocar assim, urinária, aquilo pode acarretar coisas muito maiores, Sim. né? Então, assim, eu tô falando de infecção, mas assim como infecção, não, é um carocinho bobo. É, uma coisa não é boba. carocinho bobo, não. Não, Vai lá e tem vai que olhar o correr que atrás. você tem. Pode ser um nódulo comum, Uhum. né? Pode ser uma gordura, mas É, pode ser Pode ser um sim. tumor, pode ser um câncer. Às vezes existe aquele mito, as pessoas terem medo de pronunciar a palavra câncer. Uhum. Sim. Eu não tenho receio, porque eu aceitei o meu processo, sim. mas eu rejeitei o câncer na minha vida. Sim. E usei do meu processo para viver numa autoestima que eu não tinha. Eu estou me sentindo Olha. muito linda, eu me acho bonita. Isso e é Eu mesmo. até postei uma foto agora, mas aqui. Olha a alegria, o sorriso dessa preta. Então, assim, Isso a aí. gente tem que se amar. Eu me amei se amar. careca, eu me amei de cabelo. Agora eu tô, assim, divando, porque agora eu tenho cabelo. Que delícia. Agora eu olho no espelho para sair, para arrumar o cabelo. Agora eu faço até penteado. É curtinho? É, mas eu consigo fazer um penteado. Eu me olho no espelho, eu me sinto bonita. Sim. Eu me sinto linda. Sim, Primeiro, é o Senhor me linda. deu mais uma oportunidade de vida. Isso aí. Uhum. Eu tenho 7 meses que eu nasci de novo. Olha. Eu nasci do coração de Deus. Uhum. Olha aí. Há 48 anos eu nasci do útero da minha mãe. Uhum. E há 7 meses eu nasci do coração de Deus. Uhum. Então, assim, é motivo de muita Com alegria. certeza. Eu expressar, assim, a minha existência. Com certeza. Então, eu me acho linda. Isso mesmo. Não, E é Exatamente. linda. É linda. Tá? E é É. gostoso, né? Essa coisa da gente Sim. se amar, da gente se olhar no Tão espelho e se gostoso. curtir. A gente não tem que olhar pra outra pessoa, Ô, que a gente, outra mas é fala a isso, verdade. aquilo. Nós somos Vocês únicos. viram alguma preta tão bonita quanto eu hoje? Não, Não. você é a Ai, com esse sorriso, preta. então. Não É, a preta grande mulher lógica. É isso aí. É se Porque- assumir e se aceitar. Isso é o Exato. verdadeiro empoderamento. É isso. Exatamente. E é muito Não falou importante isso tudo. que você está falando, sabe, Adriana? Porque muitas mulheres, mesmo sem ter tido um câncer, não acreditam em si, não se estão com a autoestima baixa. Então, que sirva de exemplo. Você passou por tudo isso Ó, e tá aí, ó, se amando. Se amando, se Passou por situações que respeitando. poderia você ter desistido, poderia ter Poderia. entrado numa depressão profunda e não querer mais a vida. E não, você encarou o desafio, encarou isso com bons olhos. E hoje você movimenta a internet para ajudar outras mulheres e a quero fazer também muito. Eu só tô Resiliência. agirem da engateando. mesma forma. Muita Resiliência, resiliência. né? Muita. E aí eu queria É. que você falasse desse momento onde você soube realmente que era um câncer. Como que foi inicialmente o seu sentimento interno? O que você entrou em depressão? Você sentiu angústia? O que você sentiu? Conta pra gente. Olha, o primeiro sentimento que eu tive foi de medo. Eu acho que a gente tem que aprender a assumir os nossos sentimentos. Boa. Então, eu assumi que eu estava com medo e eu, como cristã, Uhum. né? Eu creio na palavra de Deus Uhum. e creio nas promessas dele. Sim. E quando eu tive medo, eu conversei com meu Deus. Eu falei, Senhor, não me deixa partir sem antes o Senhor cumprir os teus propósitos em minha vida. Sim. E aí eu comecei um particular com Deus. Eu vou falar aqui
de forma que eu sempre falo nas lives, Uhum. tá? Você bem natural do que eu realmente sou, para estar expressando aqui a minha alegria e os meus sentimentos. Sim. E eu conversei com Deus. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Mas eu conversei com ele e ele me respondeu. Uhum. E aquilo foi algo assim maravilhoso, porque foi na intimidade. Qual que é o cômodo da sua casa que você se sente mais íntimo? Esse aqui é meu lugar para No você. quarto. E No para nosso você? quarto, na nossa No quarto. cama. O né? Senhor me visitou no meu quarto. Uhum. E era uma tarde de sol. E eu falei para Deus assim: o que tu queres de mim, Senhor? E o Senhor não respondeu nada. Eu falei assim: meu Deus, o Senhor falou que o Senhor está com os ouvidos atentos para ouvir a todo clamor feito aqui na terra. E eu falei com ele de novo: falei, Senhor, me responde. Nem que seja aqui, ó, na Bíblia. Sim. Na hora que eu abri a Bíblia, saiu lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Ele falando assim: a boa obra que eu começo, eu sou fiel para aperfeiçoar. Nossa, E aí eu falei assim: forte. não estou entendendo. Não entendi. Aí eu falei assim: eu quero que o Senhor me fala, Senhor. Eu não entendi. Eu abri a Bíblia de novo. Saiu lá em Eclesiastes 3. O tempo de Deus em nossas vidas. E ali o Senhor falou para mim assim: gente, eu ouvi a voz do Senhor. Algo assim, tremendo. E ele falou assim para mim: põe a tua casa em ordem. E quando o Senhor fala em colocar a casa em ordem, geralmente o que a gente pensa? Vai recolher. Eu falei assim: meu Deus, mas o Senhor vai me recolher? Você já pensou na Aí hora que você ia. já me deu um calorzão, eu levantei e fui lá pro banheiro. Aí quando eu cheguei lá no banheiro, que eu olhei no espelho, o Senhor falou para mim assim: essa enfermidade não é para a morte, é para o meu nome ser glorificado. Quando eu já saí do banheiro, naquele momento, gente, eu tive todos os sentimentos que você pode imaginar. Eu tive medo, eu tive desespero, eu tive tristeza e eu tive alegria, porque o Senhor me garantiu a vitória. Ele falou para mim assim: essa enfermidade é para o meu nome ser glorificado. Eu falei: então, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade. E ali Deus começou a fazer a obra na minha vida. E olha que interessante, Adriana, Nossa. o que você falou, né? Eu quero ressaltar duas coisas muito importantes. Assim que você descobriu que você tinha um câncer, você já achou que ia morrer, Achei. né? Porque ela já. Primeira coisa foi pensar: eu vou morrer, Deus não me leva, né? Uhum. Então, assim, é uma sensação que todo mundo que recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que pensa é essa. E quando você foi conversar com Deus, porque realmente não tem ninguém melhor para a gente Eu não conversar falei do que para Deus ninguém, a não ser para minha Olha aí. filha e para e Deus. para Deus. E você teve todas essas experiências, né, que você conta, de ouvir o que Deus disse para você. Você, por meio da Bíblia, ele foi falando com você, que né, a Bíblia é a palavra de Deus, então você usou essa palavra para te guiar. Sim. E você teve os sentimentos de medo, de desespero, mas você conseguiu em Deus achar uma luz. Sim. E isso é muito importante para que as mulheres, eu sou uma pessoa de muita fé também, né? Então, quem é de muita fé sabe, vocês são também, eu sei disso. Então, quando nós temos fé e buscamos essa fonte divina como o esteio, né? Combustível. Como o nosso combustível, como a nossa bússola, tudo fica mais leve. Porque é um momento que você estava sentindo coisas horríveis Eu internamente. estava indefesa. Sim, Eu não sabia, era como se eu estivesse no deserto e não sabia para onde correr. sim. Aquela luta naquele momento, eu enxerguei que era só minha. Uhum. Na verdade, quem passou pelo processo, quem está vivendo o processo, sou eu. Mas eu não tinha dimensão Sim. do tamanho, da grandeza, do amor de Deus por mim. Porque Ele moveu céus e E terra. Olha só. E vocês. Ah. Né? Porque o Senhor tem enviado os recursos em minha vida. Deixa eu só contar Sim. uma coisa para vocês rapidinho, até para o pessoal também que vai assistir aí, né? Fique sabendo. Quando eu a convidei, eu não conhecia a Adriana. Eu a conheci por meio de uma outra grande amiga que eu
conheci tem pouco tempo, e vendo as fotos, que ela é fotógrafa, essa minha amiga, eu vendo a foto, eu vi a foto minha da amiga Adriana, também. né? Nossa amiga, né? É. Eu vi a foto da Adriana e eu falei assim, gente, que mulher bonita. E eu vi, e ela tinha tirado foto já com a Com as- mama, sem a mama, Isso, né? é. E ela toda posuda, sabe? Numa foto linda, se abrindo mesmo para aquela situação. E eu achei aquilo tão lindo, eu falei, eu vou chamar essa mulher para que nós podemos a entrevistar. Quando eu a chamei, que aí a Fabi me deu o telefone dela, ela disse que tinha orado a Deus e só tinha falado com o pai dela. A única pessoa que sabia era o pai dela, que ela tinha o sonho de ir num podcast. Ai, meu Deus. Olha que só. lindo, gente, até arrepio. Providência. É. Porque ela ficou tão Foi. feliz Eu quando fiquei arrepiada. desse quando eu soube convite, disso. né? E ela falou, Cláudia, eu tava orando a Deus porque eu queria muito que a minha voz, que eu soltar a minha voz em um podcast e por uma causa tão bonita, né, como é essa. Então, eu tô muito feliz. Simbólico, né? Exatamente, É. eu falei assim, É uma esse negócio de providência. podcast é só pra gente chique. Ah, Aí o Senhor vai, chique. o Senhor vai e Você é gente. chique. Pois É. é, porque o Senhor coloca a gente onde é o nosso lugar. Isso. Exatamente. E eu vou, assim, falar uma outra passagem que está na Bíblia também, porque, gente, eu vou falar muito de Bíblia, Tem porque que eu vivo falar. de Bíblia. Mas a E palavra de Deus A palavra tá tudo. de Deus é a fonte da nossa É a vida. fonte da E- sabedoria. A palavra de Deus é a fonte da Eu sabedoria. nunca perguntei, nunca questionei a Deus, nunca perguntei por quê nem para quê. Sim. Mas ele me respondeu assim: não sei falar no momento onde está, mas eu posso depois postar lá no meu Instagram. O que te faço hoje tu não sabes, mas no futuro entenderás. Então, o processo que eu estou passando já era algo que estava escrito por Deus. Eu não sabia, mas ele já sabia. Ele já sabia até que eu ia estar aqui com vocês. Já sabia de tudo que ia acontecer. Só que assim, Deus ele vai nos surpreendendo a cada dia. Cada dia. E eu tô vivendo esse Que propósito. coisa boa. E quando você, ao descobrir e ter todo esse sentimento, conversou com Deus e abraçou ali a partir de então essa causa para enfrentar esse desafio, você teve apoio de quem nesses momentos? Então, gente, esse momento é um momento assim muito difícil para me falar, Uhum. mas eu vou falar com muita alegria porque foi ela que me trouxe ao mundo, Sim. foi minha mãe. E a minha mãe estava na minha casa, cuidando de mim, cuidando da minha filha. E eu falei no começo, né, que Deus falou que era para colocar a casa em ordem. E a casa que era para colocar em ordem era realmente o meu coração. E a minha mãe estava lá em casa, cuidando de mim, da minha filha. Minha mãe, assim, maravilhosa, pequenininha. Nem parece que esse tamanho de negona aqui, sabe? Eu falo assim, sorrindo, porque minha mãe é como essa sala aqui, sabe? Uhum. Iluminada. Que lindo. E ela deu uma pneumonia, deu uma dor de ouvido, e eu tava fazendo químio. Falei assim, mãe, eu vou te levar. Aí eu levei ela pra UPA, Tá. não sei nem se podia falar o nome de lugar aqui. Não, Pode, pode fica à falar, vontade. não tem problema não. E levei ela pra UPA. Aí eles falaram assim, ó, vamos internar ela pra tomar um antibiótico, mas ela vai ficar boa. Falei assim, eu preciso dela bem, Sim. né? Os planos de Deus não são os nossos, né? E a minha mãe ficou boa, vim com ela para casa, só que minha mãe passou mal em casa de novo. Volto eu correndo para a UPA de novo. Chegando lá, minha mãe deu um AVC. Meu Deus. Minha mãe durou um mês, fez 70 anos, dia 25 de dezembro, de Natal, né? Do ano passado, de 2022. E quando foi no dia 23 de janeiro, o Senhor a recolheu. Então, assim, foi doloroso falar agora, Sim. mas assim, é gratificante, porque foi ela que fez com que eu me tornasse essa mulher que hoje eu sou. Sim, Forte, determinada, de fé, corajosa, não desisto nunca e tô sempre aqui aberta para apoiar e ajudar qualquer pessoa que vinha até a É mim. muito mulher lógica, né, gente? Essa é mulher lógica nível Essa, hard. Desculpa. Adriana, nível raspa, Olha porque- que situação. É. Passando por um processo de quimioterapia, Sim. de enfrentar um Eu desafio falei, eu não vou interno. chorar, mas não tem. Não, Não, mas não é aqui pra pode isso. chorar, aqui Pode pode chorar, ficar à Não, vontade. Não tem problema. Você está em casa. Essa é a sensação que eu quero que você tenha, né? E
E de repente ter que também enfrentar um problema com a sua mãe, Eu ainda vou te ter falar que a morte da mãe. É. É me muito doeu mais limitador. a partida da minha mãe, porque eu creio que ela está num lugar abençoado, nos braços do Senhor. Meu pai também, eu não tenho nem mãe nem pai hoje mais. Nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, não só a minha, Sim, mas de todos nós, né? E doeu muito. Está doendo mais a ausência dela aqui Sim. comigo do que o processo em você si. passou. Uhum. Então, quando eu olho pelo que eu passei e olho de onde eu vim e aonde o Senhor tem me colocado, eu louvo a Deus pela existência da minha mãe ter me colocado nesse mundo. Sim. Então, assim, eu busco força em Deus e honro todo ensinamento que ela e o meu pai me deu. E a minha filha, que é minha amigona, tem 20 Tem anos. 20 anos. Passei meu primeiro dia das crianças com ela em casa, com 19 anos, ela me dando banho. Olha. Então, assim, a vida, ela é feita de valores não materiais, mas Sim. sentimentais. Isso. Então, que as pessoas possam dar valor uns para os outros. Sim. Exatamente. Sim. Para as pessoas, né? Nas Exatamente. pessoas. É porque hoje o mundo está muito materialista. Materialista. Só que na Bíblia mesmo está escrito: do pó viemos e ao pó Exatamente. voltaremos. Isso. Então a gente não vai levar Não nada somos daqui. Quando nada. a gente compartilha, a gente só tem a receber. Sim. Nós somos que nem célula, né? Então, assim, é vida gerando vida. Conhecimento gerando conhecimento. Era mito, né, do passado, de pessoas saberem de coisas boas. Ah, não vou falar não, senão fulano vai descobrir a minha fonte. Não, hoje a gente faz o quê? Roda de conversa. É. A gente agrupa mulheres para somar, para quê? Para multiplicar mulheres, enganjando com outras mulheres, e assim a gente vai crescendo. Sim. Então, eu venho do meio que a minha mãe me ensinou, que a gente não tem só pra gente. O que a gente tem, a gente compartilha. Sim, com certeza. Então, hoje, eu semeio tudo o que eu passei, eu não quero que outras mulheres passem. Eu quero semear isso. Conhecimento. Sim. O que eu não souber responder, eu vou buscar conhecimento para eu estar passando para as mulheres. Sim. E não vou ficar só em Outubro Rosa, não. Vou entrar no Novembro Azul. Isso Nós aí. vamos também. Em outra Até causa. porque, mas assim, Pastor Momento Adriana, chororô. você não Tem um lencinho. você reconheceu todos os seus medos, né? Suas Sim, sombras. Eu vivi. É muito difícil, né? Isso, porque a gente nesse mundo corrido de trabalho, casa, filho, todos os compromissos, a gente acaba não entrando na nossa humanidade, né? A gente acaba Sentimento foi feito para ser vivido, para Sim. sentido, para ser sentido. Se você não externa os seus sentimentos, você entra em depressão. Sim, isso vai Então você refletir de põe alguma pra fora forma no isso. Aí, como corpo. você falou, o corpo fala e aquilo acaba podendo afetar o nosso corpo, né? Sim. Porque tudo aquilo que a gente cala, que a gente abafa, aquilo volta pra gente, Sim. né? É onde as pessoas acabam tendo manchas, né? O vitiligo, por exemplo, é por questões emocionais, coisas que a Sim, pessoa não. sim. Psoríase. quer dizer, Eu, por tem que pôr pra exemplo, eu tô fora. passando por um processo de burnout. Eu tive manchas horrorosas pelo corpo, eu tive Uhum. síndrome do pânico, tive crises de ansiedade fortíssimas. Por quê? Porque eu estava negligenciando as minhas emoções. Depois eu sinto isso, agora não dá tempo. Agora não dá. É. E aí uma hora a conta E aí, vem, né? uma hora a conta vem. E E vem aí, cara. quando você falou que eu senti tudo, Eu senti. que eu reconheci, Sim. isso é muito importante, Muito. sabe? Isso é Como uma eu lição de senti vida. vontade de chorar, eu já chorei, pronto. Isso, é isso. É sobre isso. E tá tudo certo. Tá tudo Existe certo. 2 tipos de câncer. Existe o câncer que ele dá na matéria, né, no nosso corpo, e o câncer da alma. Eu tenho várias lives gravadas lá no feed, que toda quinta-feira eu falo num tema. Então, teve uma que eu falei em especial, que Deus tocou no meu coração para falar, sobre perdão. Sim. Sim. Porque eu estava falando lá atrás, eu não dei continuidade, porque eu entrei em outro assunto. Mas o câncer, ele pode ser hereditário, que é fator de família, né? E existe também o fator externo, que foi o meu caso.
Eu era uma pessoa que você olhava para mim, eu estava sempre sorrindo, eu estava feliz. Mas você não consegue enxergar dentro O uns interno, dos né? outros. A gente não É igual a sabe. luta de uma pessoa quando tá para tentar um suicídio. A pessoa não dá os sinais. Não. Sim. Quando vê, ela já foi. Ela Isso. despede até de todo mundo e sem ninguém E perceber. ninguém percebe, Né? verdade? E eu era muito uma pessoa muito o quê? Fechada, igual você falou. Eu não tinha tempo de sentir os meus sentimentos. Então eu falei assim, depois eu resolvo isso. Depois eu falo isso. Alguém me machucava hoje, eu falei assim, depois eu resolvo isso. Falei, tá na mão de Deus, mas não tava. Não Eu tá. falava que tava na mão de Deus, mas tava aqui. Sim. Eu virei o quê? Um depósito de lixo. Você foi remoendo aquilo, foi guardando. Eu fui guardando ressentimento, fui guardando rancor, raiva, amargura, e tudo foi acumulando. Aí, o que aconteceu? Potencializou na minha mama, que se tornou um câncer. Olha, gente. Então, a minha alma ficou ferida, a minha alma ficou doente e o meu corpo ficou Ficou doente. doente. Então, E aí é o que você fala que Deus falou com você que isso veio para você arrumar a sua casa. casa. Não Exato. Era o a casa coração. física, Não, mas era o seu coração. exatamente. E aí, o que acontece? Deus me perdoou. Como eu percebi que Deus me perdoou? Quando uma situação que aconteceu e eu senti leveza em lidar com a pessoa. E aí eu comecei a olhar para ela com amor. Eu falei, gente, que bonitinho, né? Antes eu não conseguia nem pronunciar o nome, de repente você começa até a achar que tá bonito. Aí eu falei, Deus, mas Evolução. você é maravilhoso demais. Pois é. E aí eu descobri que o Senhor tinha me perdoado. Aí o Senhor falou para mim, se eu te perdoei, quem é você para não perdoar? Exatamente. Então, gente, perdão cura também. Cura. É, É porque importante. isso é muito importante quando a gente olha a maldade que o outro faz com a gente, porque aquilo não é nosso, É. aquilo é do outro. E a gente Exatamente. tem que deixar com o outro. Exato. E saber que aquilo que ele fez é o melhor que ele tem para dar. É o que ele poderia porque é o que entregar. dá. Exato. Exatamente. Às vezes você fala algo para alguém e você a machuca. Você não percebeu, mas ela percebeu. É muito fácil consertar. Você pode virar para ela e falar com ela: Ô amiga, você falou uma coisa comigo, eu não fiquei feliz. E o que você vai fazer? Você me desculpa. Sim. Acabou o E problema. tá tudo Acabou. certo, acabou o Isso, programa. Agora você vai acabou. levar para casa, se o negócio é desse tamanho, você vai pôr desse tamanho. É. Aí se você deixa para depois, fica pior do que um Fica, vai saco de virando uma cimento bola de empedrado. neve. Exatamente. Sim. Então eu aprendi a consertar tudo naquele momento, naquela hora. Antes que as coisas aumentem. Aumenta. Isso. Então Isso é resolver, muito tem que se importante. resolver as E coisas. isso é uma coisa, logicamente, né, dentro do nosso podcast aqui, que hoje é especial para o Outubro Rosa, mas isso é uma coisa importante para a mulherada mesmo, sabe, Adriana? Eu reparo muito porque a gente tem estudado muito, né, Fábia? Uhum. Participado, às vezes eu até vou nas coisas que a Cláudia vai, eu vejo ela Sim. compartilhando, tenho aprendido muito sobre o empreendedorismo feminino. E lá no Conselho Municipal a gente está fazendo um curso, né, de liderança. E às vezes eu observo assim, eu falo assim, gente, tem algumas coisas que as mulheres precisam aprender com os homens. Uma coisa que as mulheres precisam aprender com os homens é de não deixar a rivalidade aumentar. Sim. Porque, às vezes, né? Não estou dizendo logicamente, genericamente, estou falando isso para o nosso bem. Estou falando exatamente porque nós estamos almejando e lutando muito por uma sociedade mais igualitária, que as mulheres cheguem mais a pontos de representatividade, porque somos metade dessa população e precisamos participar das discussões. Nada Isso. sobre nós sem Isso. nós. E hoje são novos tempos, né? Exatamente. Não é mais o tempo da vovó que ficava em casa. Uhum. Agora é o nosso Isso. tempo e nós temos uma posição na sociedade, né? É. Nós conquistamos esse espaço, não para ser brigar ali com o Isso. homem, Melhor que medir ninguém. força, não é medir Tem força. espaço é. para A todo mulher mundo. tem o seu lugar com Mas- muita graciosidade. na Importante sociedade. entre nós a gente não deixar o negócio crescer. Sim. Porque foi o que ela falou, às vezes, até por não saber muito bem assim como lidar, com medo até de magoar o outro, tudo, a pessoa fala alguma coisa que você não gostou, ao invés de você resolver, você engole seco. Sim. É. Além de somatizar e a gente adoecer,
o negócio vai aumentando. Aí o que acontece? Naquele dia você estava sentado do ladinho dela na reunião. No outro dia você já vai sentar do outro lado. Na Do outro outra lado. semana, Sim. você já não vai querer mais ir na reunião que ela está. Daqui a pouco você não está Exatamente. falando mais com aquela Sim. pessoa. É. Nós, aí a gente desagrega. É. O homem, quando eu falo aprender alguma coisa com eles, foi no sentido do quê? O que que a gente às vezes repara entre os homens Uhum. do nosso convívio? Que às vezes eles têm ali uma dissonância, xinga o outro, Chega lá, reclama, fala e que não pronto. sei o quê. Mas E fica lá. no dia seguinte, não, no dia seguinte, não, Acabou. no mesmo dia, acabou a discussão lá na empresa, eles estão saindo para tomar uma cerveja ou para Isso, jogar uma pelada, exatamente. Fica ali no lugar É. que Mudou. estava. Exatamente. nada mudou. É. E a gente, às vezes, pela nossa criação, culturalmente, pela forma que as mulheres, infelizmente, durante muitos anos, foi criada essa rivalidade, que aí a mulher se veste para outra mulher. A mulher não sei o quê, que é outra mulher, que não sei o quê. Então, ao invés da gente resolver rapidinho, o negócio vai crescendo. Sim. E a gente desagrega. E quando a gente desagrega, a gente às vezes tem mais dificuldade de conquistar passos mais largos. Sim. Então, isso que a Adriana falou é Fantástico. muito importante para a gente não somatizar, para a gente não adoecer, porque Sim. tristeza dá câncer, Uhum. Sim. sapo engolido dá câncer, Sim. né? Ou infarto, Sim. Sim. não é? Mas Porque cada também, vez que a pessoa não expressa esse sentimento, né, o que está Vai sentindo, essa acumulando. emoção, vai É o acumulando. E você lixo. vai produzindo É o lixo do outro, que o nem é cor- seu. você vai produzindo cortisol, que é o hormônio do estresse. Daqui a pouco você infarta e não sabe por quê, né? É. É justamente por isso, porque você foi acumulando lixo e É. isso foi te dando uma tensão interna, foi produzindo cortisol, Isso aí. pronto. Você E para já a gente sente. pensar estrategicamente. Exatamente. Por tudo que nós podemos e queremos e vamos alcançar na sociedade, mas para a gente também pensar estrategicamente. Não Isso. podemos deixar pequenas picuinhas Sim. corromper, né, a nossa Exato, lógica. Exatamente. Porque a lógica é as mulheres se unirem justamente para se Isso. empoderarem. Exatamente. Porque essa Exato. rivalidade não vai levar Não. ninguém a lugar Lugar nenhum. E as Nós não somos pessoas. aterro sanitário, nós somos maravilhosos. Exatamente. Exatamente. É, e as pessoas que não querem ir pela lógica, a gente tem que tentar ajudar. Mas se não quer ajuda, a gente vai ter que fazer o quê? Descartar. Vamos seguir o nosso caminho. segue Porque o a gente nosso quer caminho. pessoas que sejam lógicas, como a Adriana falou. Tem que se expressar assim, tudo é como fala, tudo é a Isso. forma de falar. É. Então, se não for legal, chega, conversa, Fábio, eu não gostei da forma que você falou, isso me fez me sentir dessa forma, me remeteu lá no passado. Pronto, tudo conversado é entendido. É o tom que a É o gente tom, fala. exatamente. É o tom que você dá no empatia. assunto. Exato, Né? empatia E é às vezes Você não importante. precisa de brigar para Às você vezes resolver. se justificar, falar assim, eu tô Não. num dia ruim, aconteceu um monte de problema, não foi por mal, Sim. né? Não foi com essa intenção. Uhum. Até porque quando a gente trabalha fora, a gente sai de casa e as pessoas não sabem aquilo que a gente está passando. Sim. Quantos e quantas lutas a gente passa e a gente está ali no trabalho carregando aquelas lutas que tá na casa, que tá na casa da mãe, que tá na casa do pai. Ninguém sabe Quando das eu estava nossas passando pelo lutas. processo, eu trabalho em UTI, Sim. né? E as minhas pacientes eram duas pacientes com tumor de mama agressivo, elas estavam entubadas Nossa. e eu tava assim para explodir e ninguém sabia o que eu tava passando, porque eu escolhi não falar naquele momento. Sim. Foi uma escolha minha. Quando eu comentei com a equipe que eu estaria saindo de um trabalho, do outro trabalho eu falei, mas de um trabalho que eu comentei que eu estava saindo de licença. Licença por quê, Adriana? O que está acontecendo? Que eu falei. Só, gente, Adriana, como que você guarda uma coisa tão séria assim só para você? É muita bagagem. Sim. E assim, eu errei? Não sei. Mas foi a escolha que eu fiz naquele momento. Sim, você não se sentiu à vontade, né? Assim, as pessoas também têm que respeitar o espaço um do outro. Você Sim. entende? Aquele não era o momento que eu queria tocar no assunto. Mas o dia que eu resolvi também, eu contei para todo mundo. Igualzinho estou aqui hoje, sim, sem problema algum em falar. Assumo a situação que eu vivi, o processo que eu vivi. E faço desse processo o quê? A minha experiência de vida. Sim. E assim, é muito importante quando você fala aí que hoje você não tem mais problema em falar. Não. Porque hoje você tem essa cura, primeiro, é interior,
Sim. né? E depois a física. Mas quando a gente está numa emoção ruim, que aquilo está machucando a gente, é melhor que realmente a gente não fale. Sim. É melhor que realmente a gente busque ajuda. Ajuda, por exemplo, com um psicólogo, com um Sim. médico, com um terapeuta, para poder nos ajudar a entender. Porque quantas vezes a gente inconscientemente não sabe nem como lidar com aquilo que a gente não entende. Exatamente. Sim. Então, tudo aquilo que a gente emocentiza, que é uma palavra até que eu falo muito, nem sei se está no vocabulário isso. Vamos aprendendo, aprendendo. Vamos ver com Sentiza. a Cris Chagas, como é que ela chama? Né? Cíntia Chagas. Cíntia Chagas. É, ô Cíntia, fala aí pra gente Fala se pra gente. conscientizar, tá certo, né? Mas assim, tudo aquilo que a gente joga a emoção, tá passando para outra pessoa e a gente joga aquela emoção, aquilo volta fazendo mal pra gente. Sim. Então cura primeiro, limpa aquilo, Uhum. para depois você realmente conseguir falar. Tem, Porque é, senão você vai. Dela, né? Você me fez lembrar momento dela. da palestra do Murilo Gun, quando ele teve no JF sim. Summit, onde ele fala: cuida de tu, porque aonde tu for, vai ter tu. Então, É. e se você não cuidar de tu, você vai jogar o seu barulho interno nos outros. Nos outros. E Então, essa é a lógica da e coisa, é a você coisa cuidar de si. emocentizar, porque você vai estar jogando uma carga negativa no outro. Sim. E às vezes o outro não vai poder te ajudar. Então, Sim, buscar essa ajuda é fundamental. Fundamental. Então, fica a dica aí pra mulherada. Não guardem rancor, não guardem raiva, Não ódio, guardem, sentimentos ruins. é. Vai lá, resolve, Guarda dinheiro fala. para viajar. Joga pra fora. É isso aí, ó. Só Isso se aí. guarde dinheiro Porém, pra viajar e aproveitar. E viver, viva as suas emoções, Sim. sinta tudo aquilo que, né, que tá deixa vir. passando. Deixa vir. Quer chorar, senta e chora. Já chorei, já tô rindo. Não Não é? É como diz assim, peraí que eu vou ali um minutinho. É. Dá um Fala. grito lá fora. É, Já peraí que volto. eu vou ali dar uma pirada e já volto. Entendeu? Aí volta Essa coisa plena. da E gente volta plena. não se permitir sentir, isso é muito ruim. Deixa o sentimento vir e entende por que que você está sentindo aquilo. Eu vivi Por que que todos, eu tô todos. sentindo essa raiva? Por que que eu tô sentindo esse ódio? Por que que eu tô sentindo Essa angústia? tristeza, Essa tristeza? Deixa vir, sente. O Mindfulness fala muito sobre isso, né? Você é o estado de presença mesmo. Se sentimentos vierem, curte esse sentimento, tenta entender o porquê. Não tolhe esses sentimentos, porque isso vai refletir, talvez até numa doença, como a gente viu aqui. E tem um livro muito, assim, bom de um psicólogo, que eu não estou me recordando o nome dele, é um livro já antigo, O Corpo Fala. Sim, já ouvi falar. O Corpo excelente. Fala, tem o livro. Depois você procura. É, assim, Maravilhoso. maravilhoso esse livro, O Corpo Fala. Não. Então, isso ajuda a gente a se conhecer, Sim. sabe? Então, Eu nossa, tô costumo com falar dor de que cabeça. o corpo grita. Grita. A nossa dor de cabeça fala algo que estamos passando. Sim. A nossa dor no estômago fala. Uma Nossa sinalização. dor Sim. nas costas fala. Sim, Sabe? com certeza. Ai, não, é só porque eu tô cansada. Eu vou contar uma breve história para vocês Uhum. aqui, porque eu até estava conversando com a Cláudia ontem e eu falei assim: olha como eu tô aprendendo nessas viagens para cá. Eu estava conversando ontem com o senhor. Sou Walter, ele não vai ver esse podcast porque nós não trocamos nem contato, mas ele falou assim comigo: olha, ano passado eu comecei a sentir umas coisas tão estranhas no meu corpo, eu não era daquele jeito, e eu comecei a sentir uns formigamentos, uns cansaço. Eu falei: não, tem um trem errado comigo. Aí eu fui procurar um médico. Procurei um médico, o médico falou assim: olha, vai no cardiologista, faz um check-upzinho e para concluir a história, ele foi no cardiologista e descobriu um pequeno defeito na válvula mitral dele. E o que acontece? Esse pequeno defeito, ele poderia passar anos sem acontecer nada com ele, mas lá na frente, ele sofreria, ele poderia até morrer no meio do caminho, e aí ele operou. Ele operou, tá há 7 meses já operado, ele falou assim: a minha vida é outra, eu renasci. E o que eu tirei de lição disso? Até porque eu tô tirando as mesmas lições com você hoje. A gente precisa, é necessário da gente se conhecer e conhecer o nosso corpo, Sim. estar atento a tudo.
para as agir, né, na hora emoções, certa. na Não hora deixar para certa. depois. Eu Uhum. posso fazer uma pergunta? Claro. Eu posso surpreender vocês? Com Claro. certeza. Você que manda aqui Vocês estão hoje. em dia com o preventivo de Ah. vocês? Ó, o meu já tá marcado para dia 30. Quero retorno lá no WhatsApp. Boa. Ó, Eu já viu, né? fiz, agora tá faltando eu pegar o resultado da minha ultrassom e da mamografia para eu poder retornar à médica. Eu já Ah, fui. Já fiz o preventivo. É, eu também já fiz. fiz. Aí já você fiz. precisa Boa. o retorno, O né? retorno. Isso Eu aí. preciso o retorno para ela poder Você realmente cobra ver se olhar ela os foi, exames. se ela Vamos foi trocar no o retorno. WhatsApp que eu quero saber. Vamos Não, trocar. A gente vai É. trocar e seguir mesmo, que a gente tem um monte de projeto aí. pra fazer aí. Já fiz por causa do implante, né? Então tô Ah, acompanhando. tá vendo? Mulherada aqui é Aí, lógica. aí vocês sabem, né, gente? Quando acontece uma intercorrência, igual no meu caso, estou no controle e estou na remissão do tratamento. Então, eu tenho um período que eu tenho que retornar ao médico. Então, eu tenho que, de cada 3 meses, eu tenho que retornar. Sim. Eu não posso passar. Sim. Sim. As mulheres, vamos dizer assim, que os exames estão normais, é 1 ano. É, Mas tem mulheres que têm que fazer com 6 meses. exatamente. Então, a gente tem que ficar atento quanto ao tempo. Por isso Sim. que eu falo que nós somos como identidade. Ninguém é igual a ninguém. Sim. Então, para umas que, no meu caso, teve tratamento 3 meses, para mulheres que teve algum tipo de intercorrência, 6 meses, e para mulheres que não teve nenhum tipo de intercorrência, 1 ano. 1 Um ano. ano. Ou até menos, né? Porque eu, assim que eu tive o meu filho mais novo, eu comecei a sentir umas dores na mama. E eu falava assim, não, isso não é normal. Tem um trem errado aqui. Aí eu fui no médico. Ele falou, não tem nada. Tem um trem errado aqui. Tá? Gente, antes que o trem sair da linha, põe ele na linha. põe E ele na aí, linha. eu fiz a mamografia. E realmente tinha. Tinha um nódulo. Tinha microcistos. Hum. Vários. Aquilo tava doendo. Sim. Mas era uma dor tão besta, tão insignificante, mas tava me incomodando. É, Eu não, vou- você não tinha ela antes, ué. Exato. Tem que observar. Eu Tem vou que contar correr uma atrás. coisa para vocês. Eu fiz o retorno de 3 meses e eu tinha que voltar em setembro. Só que eu fiz o exame antes, falei, vou fazer agora e já deixar guardado para quando chegar a data já estar com todos os exames prontos aqui. Uhum. E ali eu fiz. Quando eu peguei o resultado da mamografia, ô, gente, eu suei, mas uma quantidade que parecia que eu tava assim, Bicas. sei lá, no Uhum. lugar mais quente do mundo. Acho que até na boca do vulcão. Do vulcão. A minha cara Tanto esquentou e eu comecei a suar. Minha filha falou assim, mãe, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, olha essas imagens. Quando ela olhou a minha imagem da mama esquerda, tinha lá um desenho exatamente igual o da mama direita. Sim. Eu falei assim, voltou. Aí voltou um filme na minha cabeça. Falei, se voltou, tá no pulmão, me deu metástase. Sabe aquela coisa que Eu a sei, gente Aí já... você já vai no trágico, a né? gente já a fantasia. acha- Gente, eu fiquei É. louca. O problema Imagino, maior do que ele é. Aí eu liguei correndo pro plano lá do hospital e falei, gente, pelo amor de Deus, consegue uma vaga pra mim com urgência? Madalena, o que que tá acontecendo? Eu falei, gente, eu preciso de um exame agora, eu preciso agora da consulta, preciso falar com a doutora Sim. agora. Catei os exames, fui em casa, peguei tudo que tinha, ressonância com tudo, cheguei lá com a sacola, até suando. Aí eu disse, o que que foi, Adriana? Eu falei, doutora, até chorando já. Sim. Eu falei, pelo amor de Deus, aqui, olha. Aí ela olhou, aí a importância do retorno ao médico. Sim. O que que era? Uma calcificação na minha mama esquerda. Esquerda. Mas o desenho era parecido com... Com o da O que direita. tinha dado antes. Entendeu? E Adriana, é ótimo você falar isso, porque você não foi no achismo, né? Você Não. foi lá, enquanto você não teve certeza do que era, você não sossegou. Não. Isso é muito importante, porque às vezes a mulher acha, Ai, gente, eu sou muito Que é, realista. não, aí não é nada Pode não. doer, mas eu vou assim mesmo. Mas a gente Sim, precisa encarar tem que a encarar a verdade. verdade, exatamente. Não saber é pior, ué. Você precisa saber para você se cuidar. Isso. E quando você teve, né, o momento de fazer O autoexame? a mastectomia, exatamente, quando você tem que cortar mesmo a mama direita, não foi? Eu Como tive que Eu conta fiz pra nós assim, esse momento? primeiro eu tive que fazer as 7 sessões de quimioterapia para diminuir os tumores, Sim. porque eram grandes. Nossa. Ele deu na auréola e deu na extensão da mama. Tá. E ainda teve 3 linfonodos.
Tá. que é na região axilar. Sim. Então foram 2 negativos e 1 positivo. Esse positivo me levou a fazer a rádio. Sim. Tá. Então eu não tenho sensibilidade Nessas nas axilas. axilas direitas. Direito. Eu passo desodorante, eu não Nem sinto. sente. Então eu tenho até medo às vezes de depilar, cortar e dar problema. Então eu vou bem de levinho e para não ter ferida nem nada. Sim. Esse lado que eu fiz a mastectomia, que é o lado direito, eu falo assim, diante dos conhecimentos, dos tratamentos dos pacientes que eu já cuidei. Todo paciente mastectomizado, ele não deve fazer cutícula, machucar, carregar peso desse lado que é Sim, feita a que é feito, mastectomia, ver pressão arterial, Sempre do outro. sempre do outro lado. Sim. Pegar a veia, puncionar a veia do lado que foi mastectomizado. E assim, quando eu recebi a notícia que eu ia ter que fazer a mastectomia, gente, vocês vão achar essa menina é doida, mas não sou não. Deus já tinha falado pra mim, porque eu sonhei que eu só tava com a mama. Quando a doutora falou pra mim que eu ia fazer uma mastectomia, eu falei assim, tá bom. Ela falou, mas você não vai chorar, não? Pode chorar. Esse é seu momento, Adriana, você não tem que ficar segurando as suas emoções. Eu falei assim, mas eu já sabia. Ela falou, mas como você sabia? Eu falei assim, Deus falou pra mim. Ela falou assim, tá, mas deixa eu te falar uma coisa. Esse é o momento, desabafa. Pode falar. Eu falei assim, eu já chorei com o Senhor. E ele falou assim, acabou a obra que ele começa, ele aperfeiçoa. É. E eu nem imaginava que eu ia colocar prótese. Sim. Nem imaginava. E aí eu falei com essa doutora, se é para tirar, tira as 2. Porque eu não quero passar pelo processo de novo. Dói demais. Dói a alma da gente. Imagina. Toda vez que eu tomava aquela medicação, com aquela medicação laranja, que eu olhava para ela, gente, era como se estivesse rasgando meu peito. É uma sensação assim, não tem como explicar, só quem vive, quem quem passa passou que que sabe. sabe. Eu Que acho que a gente sente. não pode, Sim. realmente não pode imaginar. É Não. verdade. Só Tem quem passa. aquele Gatorade de tangerina, de laranja? Sim. Eu não posso nem Nem ver ver. pintado a outra na minha Que frente, já que era vem a na cor da mente. química que eu tomava. Sim. Nossa. Então, assim, a lembrança que me deixou foi isso. E ali foi feito a químio, a 7 quimioterapia. Aguardei 45 dias após a última químio, que aí os tumores reduziram. E aí sim foi agendado a mastectomia. Tá. E aí eu fiz a mastectomia e foi imediato a reconstrução. Sim. E aí, após a reconstrução, eu tive que aguardar também um período para estar fazendo a radioterapia, que foram 25 sessões. Então, essa semana eu estava olhando um vídeo que eu gravei, uma live, e eu estava observando que eu coloco para rodar para me ver onde que eu estou errando, porque eu estou com os vícios de linguagem que eu preciso corrigir, que eu já Tá falei. assistindo a Cíntia Chagas. É. Tá assistindo a Aí eu já vi que eu já falei aqui uma porção de vezes, né? E esse é É o... automático, é o né? tal, Né? né? Sempre sai. É. E... automático. vai, quando a gente vê, já Já foi. foi. E o pior é que se você se policiar muito, aí você fala mais. Porque você fica muito preocupado, É. e aí falta outra palavra, e você já joga logo Logo ele. Joga né? ele, que é o primeiro que vem É. na sua mente. Exatamente. E aí perdi agora. Não, enquanto isso, vou chamar a produção para me ajudar aqui com o microfone. O microfone deu Caiu, problema. caiu. E eu não sei o que eu fiz. Os imprevistos. Eu tô vendo aí que Lembrei você. que eu tava falando. Ah, Você reparou? eu tô vendo, você eu falei assim, uai, ela colocou de uma forma diferente, eu achei interessante. Lembrando que eu tenho que falar sobre Uhum. 3 coisas muito importantes. Cuidado durante a quimioterapia que eu tive. Sim, Cuidado com a alimentação. tá. Ingesta potente de água. Muita Água é muito água. importante. Água é né? vida, água é Água é vida. remédio, água cura. Gente, beba Falando nisso, água. eu vou Isso tomar aí. minha água. Carrega aí. o litrão. Gente, ó. Eu carrego o Um brinde litrão. à sua vida, Adriana. Um brinde, Amém. Uau. Muita água, Muita gente. Que água é água. vida. Vida. E os cuidados com as medicações, que tinha que ser regrado, não podia deixar de tomar. As alimentações também. Sim, Pele hidratada, sim. bastante hidratação. Não só via oral, mas como na pele também, né? Creme, tudo. Quando eu estava fazendo rádio, eu tinha que hidratar minha pele para que eu não viesse ter queimadura. Só que agora, eu voltando lá no que agora eu lembrei, eu estava olhando um vídeo que eu tinha gravado e eu senti assim que a minha pele estava escura.
falei assim, a minha pele tá mais preta do que a minha própria pele. Porque eu já tenho a minha pele negra, mas eu tô sentindo umas manchas. Sim, você sabe o tom, Eu né? sei o tom da Isso, é o autocuidado, o autoconhecimento. autoconhecimento do corpo. Mas exatamente. eu não sei se isso é recorrente de quem é paciente, né, oncológico, mas eu já notei isso, que as pessoas que têm câncer, elas escurecem a pele. Eu também. Sabe, quando tá fazendo tratamento, eu notei. Vou Mas mostrar pra vocês uma maquiagem, foto, que é até a minha maquiagem. unha ficou dessa cor aqui, preta. Inclusive, nós vamos mostrar algumas fotos, você vai permitir para nós, né, Adriana? As Perfeitamente. fotos, né, do antes e depois perfeitamente. dela e também da sessão de fotos que ela fez. Que Super ficou linda, linda. ficou Ai, maravilhosa. Aí a gente Aí já vi Mara- o novo ensaio com o novo Maravilhosa. posicionamento. Maravilhosa, Bom, com muito esse bom. sorriso lindo É. que ela tem, E né, aí eu gente? observei, a radioterapia, ela trouxe pra mim uma mancha escura, não tive queimadura, não, a minha pele não soltou, Tá. graças a Deus, porque eu segui corretamente ali, bebi bastante água e hidratava. A radioterapia não pode ser feita com o corpo com creme. Eu recebi radiação na mama e nas axilas. Sim. Então, eu fazia nessa posição assim. Então, é justamente aonde que eu vejo que tá a parte mais escura aqui. E aqui no meu rosto. Essa semana eu vi que o meu rosto tá mais escuro. Sim. Sim. Mas é a importância também do acolhimento, né? Porque Gente, é o ontem, primordial. a Sim, gente estava num evento, né? Você ficou com um nome lindo, que eu achei muito bonito, que eu até brinquei com você, que elas já estão pedindo podcast, que ficou Aham. Conexão Rosa. E Muito lá lindo. no acolhimento a gente estava falando muito sobre isso, porque né, a gente fez um painel, né, com várias mulheres e eu falei da parte dos direitos da mulher com diagnóstico de câncer de mama, né? O auxílio-doença, os benefícios todos, a questão de ter direito à reconstrução mamária, Sim. o esvaziamento da axila, que é uma coisa que eu trabalho muito lá no escritório, Sim. porque o INSS é extremamente insensível aos problemas consequentes ao tratamento do câncer. A hora que a vaga sai, já tá com metade, já tá. tá no fase terminal. A pessoa já tá numa não falo situação nem só da parte Não. do SUS, eu falo da parte do INSS com INSS. benefício. Não benefício. dá. Eu É. mesma não Ah lá, tive benefício né? do INSS. Por Sim. quê? Porque você acaba o diagnóstico da neoplasia, em determinado momento você vai lá, faz o exame vai dar negativo. Não Uhum. tem neoplasia no seu corpo, né? Uhum. Mas você ainda está no tratamento, você Tá no está fazendo as processo. consultas de remissão, você está fazendo a reconstrução, você está fazendo a readaptação e você tem essa questão que você falou. O fato de fazer o esvaziamento axilar te tira a força, né? Te tira, às vezes, a mobilidade. Tem essa questão que você falou, você não pode ter uma ferida, você não pode ter nada. Você está se recuperando Você ainda, tá se está no recompondo. processo da recuperação. Exato. E aí o que acontece? Para o INSS, você já está Já boa tá e pronta para boa, voltar ao faz mercado de tudo. trabalho. Sim. Já E tá não é assim. Então não a gente é tem assim. batido muito nessa tecla, falar assim, só quem realmente tem essa sensibilidade. E aí, no momento que a gente foi falar sobre isso, a gente falou isso, Adriana, falou assim, gente, a gente tem que entender que a pessoa que está ali fazendo o tratamento, ao mesmo tempo que ela está preocupada com a quimioterapia, com a radioterapia, a pele tá ficando opaca, né? Porque a pele vai ficando opaca. Sim. Tá com enjoo, tá com náusea, tá É por perdendo uma a série de fome. reações. Tá com Tá tudo. com Sim. tudo. O cabelo tá caindo, a autoestima tá caindo. Tudo isso enquanto ela tem medo de morrer. Sim. Então, Que a gente, todo não tá momento fácil vem. equilibrar todos os pratinhos, não. E aí a gente tem que acolher, né? É um acolhimento que precisa ser treinado, precisa ter muita informação, daí a riqueza dos seus testemunhos, das Sim. suas lives, porque você precisa acolher, mas você não pode ficar olhando com um olhar de piedade, não. Não. Você Sim. pode ficar toda vez que você encontrar com a pessoa, você tá despedindo dela, porque amanhã você não vai vê-la mais. Gente, eu fui ali, tive um câncer, já venci. Isso. Exato. É isso. Mas tem gente que fica assim, tadinha. Ah, não depende de mim, não. Não. E deixa eu E falar aquele uma tadinha, coisa. assim, que só não falar tadinha. É, já pelo amor de desanima, Deus, né? Entendeu? A Acolher, Adriana- dar carinho, dar força, dar estímulo. Eu tive um acolhimento, Né? assim, Mas extraordinário. não- É. Tive, não, estou tendo, Ai, até que hoje. Bom, aí que coisa boa, Que bom, tá graças a vendo? Deus. Eu tô E- colhendo o que eu planto, né? Ah, E a sua exatamente. força, a sua energia, a sua positividade, a sua força fez com que essas pessoas, você encontrasse pessoas que te acolhessem cada vez mais. A ideia de você tirar foto, né,
né? Nesse momento, porque é um momento onde a mulher, ela quer se esconder muitas das vezes. E você não, você foi corajosamente, se expôs. E a Fabiana até me contou que quando foi tirar a foto, né, após que você tinha feito a mastectomia, ela falou assim, você quer que coloque alguma você fumacinha tem por certeza? cima? Você, não, pode mostrar Não. do jeito que tá, né? Assim? Foi. Como que foi essa decisão? Como que surgiu a decisão de fazer um ensaio fotográfico no momento, né, desafiador desse? Olha, eu quis registrar esse momento para eu nunca me esquecer de onde Deus me tirou. Sim. E para outras mulheres também poder ver que o câncer tem cura. Tem cura. Isso aí. Isso. Então, assim, eu verdadeiramente eu usei o empoderamento feminino. Muito bom. E- Parabéns, viu? É. A gente vai colocar essas fotos aqui. E ter um diagnóstico de câncer não é uma sentença final. Não, Uhum. para mim foi o recomeço. Tá Eu vendo? estou vivendo uma nova vida, eu estou aprendendo novas coisas na minha vida, eu estou me redescobrindo. Eu nem sabia que eu tinha essa potência que eu estou tendo. Não, e a gente sente nela, né, gente? Ela né? tá numa paz, numa alegria de viver, de fazer Eu acontecer. tô feliz, gente, Isso é de verdade. muito bom, isso Tem é muito um- delicioso. Tem um hino, né, muito bonito, que eu não sei a letra dele todo, mas eu só sei o refrão. Te faço nova todas as coisas. Sim, Vou sim. colocar para me ouvir. Sim. Vai ver que eu já muito até bom. ouvi ele, não tô É. A voz não é boa, não, mas ele é mais ou menos assim, né? Te faço nova todas as coisas. Te faço nova todas as coisas. Vou olhar e vou É ouvir. lindo, é lindo. Olha, nós estamos chegando ao final. O bate-papo tá tão gostoso. Nossa, A tá Adriana é tão demais. fortalecedora, é simpática, é muito bom ouvi-la. Inspiradora. Muito, muito, muito inspiradora. Pra gente ver que a gente precisa valorizar aquilo que Deus nos deu, que é a Sim, vida. a vida. A A vida vida é um presente. é presente mesmo. Isso E a gente tem que valorizar. além de ser um presente, que é o que nós temos, é viver no presente, Sim, viver no agora. Exato. Né? Já me perguntaram, Adriana, você tá bem? Eu falei, estou ótima. Você não tem problema? Não foi nenhum. Pô, gente, para Deus nada é impossível. Nada. Se Deus curou um paralítico, curou um cego, né? E curou um câncer em mim, em outras pessoas mais, porque eu tô tendo a oportunidade de estar expressando o que Deus fez na minha vida. Mas tem gente que retém. Então quando a gente fala de algo assim tão íntimo da gente, eu acho que isso vai tocar na vida de outra pessoa e vai falar assim, poxa, ela teve coragem de falar. Então, eu quero ser uma incentivadora de mulheres. Sim. Não estou buscando ser influência, não estou buscando número de seguidor. Seguidores, Eu nada disso. gostaria que cada live que eu fizesse, se eu tocar no coração de uma pessoa com a palavra que eu falar, ali para mim já está sendo bênção. Se na live Eita, tiver mulher uma empoderada, hein? pessoa, se tiver uma pessoa na live, eu vou falar como se eu estivesse falando para 1 milhão. A satisfação é de alcançar o De propósito. inspirar, de mesmo, de empoderar, inspirar. né? De mostrar que é bom. possível e que possível. com Deus a gente consegue enfrentar É. qualquer desafio. Isso, e que não é fácil. Aí eu Não. tenho uma live, eu tenho uma palestra amanhã, gente. Oh. Posso falar? Agora, fala aí pra Gente, nós. amanhã, dia 21, vai ser lá no Recanto dos Lagos, na Igreja Abapaz. Uhum. Eu vou estar fazendo minha primeira palestra. Vou chorar, tá? Ah, chora mesmo. Lá Vai eu ser vou bênção. chorar. E eu vou fazer minha primeira palestra. Eu fiz uma em Setembro Amarelo. E o meu patrocinador é o Senhor Jesus, que é ele que me enviou, né? Sim. E vai ser amanhã, às 15 horas. Tá lá postado no meu Instagram. Não sei falar que o endereço de cor, mas é lá no Recanto dos Lagos, na Igreja Abapaz, a partir das 15 horas. Quem tiver a oportunidade de estar conosco lá, a entrada é franca, tá? E eu só estou pedindo 1 quilo de alimento não perecível para Sim. estar doando para uma casa que dá apoio para nosso paciente oncológico. Pode estar Muito falando? bem, o nome da pode, casa? claro. É a pode Casa falar. em Vida, que ela fica situada lá no bairro Mariano Procópio. Eu não pego cesta básica e também não pego suplemento agora, porque eu já estou bem já. Uhum. Mas eu pego medicação lá. E ficou assim, opção de coisa para trás, porque o tempo tá correndo. Mas eu adquiri um estilo de vida novo, saudável, eliminei 13 quilos, falta 9.
E dezembro eu vou estar novinha, porque vem coisa boa por aí. Opa! Ah, Gente, que mulher determinada, hein? Ela é imparável, viu, gente? Porque ela tá com Deus, né? Quem tá com Amém. Deus é imparável. É. Isso aí, viu, Adriana? E eu queria que você deixasse uma frase inspiradora para as mulheres, Com certeza. né? De Juiz de Fora, do mundo. E vamos que vamos. Diga para nós qual a mensagem que você vai deixar para essas mulheres. Primeiramente, eu vou deixar essa frase para vocês, que são especiais, tá? Obrigada. E vocês foram mulheres escolhidas por Deus, Olha que para bem. nós estarmos aqui nessa mesa, porque mesa é lugar de união, é lugar de colocar tudo em ordem. Sim. Então, vocês foram escolhidas para isso. Então, essa frase vai primeiramente a vocês e depois para todas as mulheres. Tá. É tempo de vencer. A esperança não é um sonho, mas uma oportunidade de transformar os sonhos em realidade. E é resposta da nossa conversa. Sim. Essa frase, ela tá no livro Café com Deus Pai, é um livro que eu sempre faço as lives Baseadas que Deus nele. toca no meu coração, baseadas Devocional nele. muito bonito. Página 293 de 365, de Júnior Rostirola. Sim, obrigada. Essa frase é Linda. do dia de hoje, Linda. do Muito dia obrigada. 20. Muito obrigada. Obrigada. Poxa, Obrigada. Essa frase linda, é para né? todas nós. Nossa. Obrigada. E a outra frase? Tem mais uma frase ali. Juntas somos mais fortes e eu venci um câncer de mama, para a glória de Deus. Isso! Amém. Vamos levantar para Vamos bater levantar. palma para essa nossa grande mulher, mulher lógica convidada. Muito obrigada. Foi um prazeraço mesmo ter Eu que você aqui te agradeço. conhecer e agora vamos estar mais conectadas. Com certeza.